Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu vídeo e hoje eu irei falar com vocês sobre a relação da sociedade, do indivíduo com a sociedade, né? A sociedade e o cotidiano e como isso influencia algumas tomadas de decisões ou tomada de decisão, seja do indivíduo ou dos indivíduos. Então, nós somos pessoas, somos indivíduos, obviamente, e todos os dias nós lidamos com as mais diversas situações, com as mais diversas pessoas, com o seu credo, com a sua cultura que ela adquiriu, seja no meio que ela está inserida ou pelo que ela foi convivendo e foi agregando para si. Nós convivemos com essas pessoas com os seus diferentes temperamentos, né? Então, hoje eu queria dar a vocês 3 exemplos, né, de situações, de indivíduos na sociedade que poderia se encaixar em situações sociais, né? O primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês é a relação de um indivíduo que está próximo às eleições, né? Todos nós passamos por isso, seja nas eleições, e ele está em um período de eleição e ele tem que escolher um prefeito ou um presidente daqui a 2 anos, 4 anos, e isso é uma coisa de muita responsabilidade, porque ele vai escolher alguém para representar ele à frente do país, à frente da cidade, à frente do estado, né? E essa pessoa ela pode se basear nas informações que chegam a ela, seja pelo noticiário, ou pelo jornal, ou pela pesquisa, né? Posso dizer como exemplo a pesquisa do Ibope, Datafolha e essas pesquisas que nós vemos durante o período eleitoral. E essa pessoa pode se basear por isso que eu disse a você, né? Seja por essas pesquisas ou pelo que chega a ela através do noticiário, jornal, ou pelo que ela vai ouvindo numa fila de supermercado. Ou ela pode ser totalmente contrário a isso e se basear nas próprias opiniões que ela tem, né? Ou uma pessoa que tem uma bagagem política, que entende de política, e ela, não, vou me basear naquilo. E o segundo, eu tô olhando aqui a minha colinha para não escurecer para você, o que fala para vocês. E a segunda situação que eu tenho é de uma pessoa que está em uma universidade, e aí ela tá convivendo com aquele grupo de pessoas totalmente diferente, né? Vamos dizer que uma sala com 30, 40 pessoas, e ali ela está inserida nessa sala e ela só passa a ser reconhecida como aquela formação, seja por médico, professor, doutor em algo, ou outra profissão, qualquer seja a profissão que ela escolheu cursar durante aquele período letivo da faculdade, ela só passará a ser reconhecida depois que ela passar a ser reconhecida pelo aquele grupo de pessoas e depois que ela provar, né, pelo meio das ferramentas que são providas, né, que estão disponíveis para testar o que ela sabe. Então, o terceiro exemplo que eu tenho é a respeito de um trabalhador, vamos dizer, um trabalhador e um empresário de uma indústria. E ambos são amigos, né? Eles ambos se respeitam, têm uma relação amistosa entre eles dois. E de repente o empregado, ele vai juntamente com um grupo de pessoas que compõem a empresa, que são os empregados em grande maioria, né? Os operadores, posso dizer assim. Então ele vai com seus colegas reivindicar melhores condições de trabalho, ele vai reivindicar um aumento salarial, algo que melhores condições para lidar com a função ao qual cada um faz no dia a dia. E nós podemos notar que o empresário vai estar do lado dos administradores, do lado dos diretores, falando, não, nós não temos condições para
para aumentar o salário de vocês. Nós não podemos fazer esse reajuste agora, né, nessas ferramentas com a qual vocês operam para o funcionamento da empresa. Nós podemos perceber que aí há uma diferença, né, dois lados, né, o operário e o trabalhador, e o empresário, perdão. Então eles estão nesse lado oposto, né, nesses dois lados, cada um lado da moeda. Então, o que eu posso dizer que há de comum, né, nessas relações, nesses exemplos que eu dei a vocês? Que todas elas são situações sociais. São situações onde a sociologia, onde o estudo sociológico estuda e busca investigar o porquê aquilo aconteceu daquela forma, o que foi que aconteceu, por que está acontecendo. Então, nós não podemos pegar somente o empregado que foi para participar daquela greve, porque isso já é uma questão individual, já é uma questão, deixa eu verificar aqui, já é apenas uma ação individual daquele indivíduo, né? Então, no segundo exemplo, o grupo ao qual aquela pessoa está na universidade, a qual ela cursa naquela universidade, definirá os novos atributos, reconhecerá os atributos que aquela pessoa tem para aquela profissão que ele fez, né? Então, deixa eu verificar aqui também. Então, a greve, como eu dei no terceiro exemplo agora e último, ela não pode ser estudada apenas como algo indivíduo em indivíduo, né? A relação do patrão que tem uma relação amistosa com um operário ou dois operários. Ela tem que ser estudada pelo grupo de pessoas maior, né? Pela maioria das pessoas que compõem aquela manifestação ou aquele evento que está acontecendo. E é justamente aí que a sociologia tenta entender esse movimento, não apenas através de um indivíduo, mas através da multidão, através desculpa pelo barulho, mas através do coletivo que participa e que busca, seja por uma melhoria, tenta entender os lados e daí tirar uma solução para que nós venhamos estudar, para que nós venhamos entender e tentar consertar se houve algum erro ou não. Então é isso o meu vídeo, eu agradeço muito a participação de vocês, por estarem assistindo até aqui e me darem essa força, e até a próxima, pessoal.